Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Em seguida, Kuvenji começou a tocar o Guki enquanto a beleza do oeste dançava. Sem dúvida, a música era divina e a dança, etérea. O véu da beleza do oeste subitamente caiu, flutuando até o chão do palco, fazendo a plateia abaixo entrar em frenesi enquanto tentavam pegá-lo. A beleza do oeste tinha membros longos e esguios, traços marcantes, um nariz alto e cabelo castanho com olhos de um azul safira. Sua beleza era diferente da de Kuvenji, que seguia o padrão do continente unido. A dela era exótica. Para Lin Jin, ela não era necessariamente mais bonita que Kuvenji, mas seu estilo era único. Como dançarina, ela era certamente uma mestra em sua arte. Até Lin Jin conseguia ver o quão impressionante ela era. Mas, de repente, algo aconteceu. Alguém pulou da sala vizinha, aterrissando rapidamente no palco. Em um movimento ágil, ele levantou as duas mulheres pela cintura e disparou em direção à saída. Ninguém conseguiu detê-lo, e, em um instante, mesas se espatifaram e pratos voaram para todos os lados. Embora o pavilhão da graça tivesse guardas e especialistas, todos foram arremessados pela força bruta do homem. Alguns azarados foram golpeados tão violentamente que cuspiram sangue antes de desmaiar no chão. Maldito! Zhu o vento explodiu, pulando imediatamente para perseguir o culpado. Lin Jin franziu a testa. O salão principal estava em caos, mas ele lembrava que não havia apenas uma pessoa na sala ao lado. No instante seguinte, alguém saiu daquela sala. Era o nativo do continente das ervas com a aura da cobra real, acompanhando-o estavam dois guardas. Sem dúvida, o monstro que sequestrou as garotas era o fanático de antes. Os três nativos restantes do continente das ervas sorriam maliciosamente enquanto saíam rapidamente. Ninguém estava prestando atenção neles agora. Após refletir, Lin Jin decidiu que não seria sábio deixar as coisas como estavam. O que o motivou a agir foi o fato de Zhu Ventan ser tão afeiçado a Kuvenji. Caso contrário, o homem não teria abandonado um convidado importante para perseguir o sequestrador. Portanto, Lin Jin não podia ficar parado. Ele saltou para bloquear o caminho dos três perpetradores. Meus bons homens, vão embora assim, sem mais nem menos? O tom de Lin Jin era educado e reservado, mas os homens à sua frente eram o oposto. Os dois nativos vestidos como guardas avançaram, um à esquerda e outro à direita. Um desferiu um soco, enquanto o outro empurrou com a palma da mão. Em um instante, dois supostos humanos comuns combinaram seus ataques, desencadeando uma explosão massiva de poder. Lin Jin até conseguiu ver a ilusão de um enorme elefante do continente das ervas investindo contra ele. Era ataque na primeira vista. Esses nativos do continente das ervas eram verdadeiramente selvagens. Lin Jin não podia se descuidar. Aquele poder terrível estava indo direto para ele. Regulando o poder de Xiao Wu, ele cerrou o punho esquerdo e empurrou com a palma direita, fazendo o oposto dos ataques deles. Quando seus punhos e palmas colidiram, a energia de gelo e fogo inundou a área. Naquele momento desesperador, esse foi o contra-ataque mais rápido que Lin Jin conseguiu executar. A força do ataque conjunto dos nativos era opressiva, e, sob o impacto, Lin Jin sentiu como se tivesse sido esmagado pelo peso de um elefante adulto. Ele foi arremessado para trás, atravessando a divisória de madeira. Você se superestima! O nativo no meio sorriu maliciosamente antes de seguir em frente. Seus subordinados pareciam tensos enquanto o acompanhavam. Era claro que eles também estavam com dor. Uma vez fora, o nativo de meia-idade percebeu algo errado e franziu a testa. O que há com vocês dois? Rei Yan, aquele cara de antes não era normal. Não sentimos mais nossos braços e achamos que... Os dois subordinados pareciam agonizar enquanto suavam profusamente. Olhando mais de perto, podia-se ver que um braço estava congelado e o outro, queimado e enegrecido pelo fogo. Inúteis! O homem, chamado de Rei Yan, rosnou. Então, acelerou o passo, forçando seus subordinados a render os dentes e segui-lo. Eles estavam tentando fugir da cidade aproveitando o caos como distração. No entanto, sem que soubessem, alguém os seguia. Era Lin Jin. Ele não havia sido cuidadoso antes e foi jogado para trás. A força deles foi inesperada, e Lin Jin nunca havia enfrentado um ataque conjunto, então acabou sofrendo um pouco. Ainda assim, foram os dois nativos que saíram pior. Lin Jin apenas foi empurrado e sofreu ferimentos leves, enquanto os dois nativos provavelmente não conseguiriam mais usar os braços. Portanto, ele ainda saíra ganhando. Mas ele estava irritado agora. Muito irritado. Ele apenas fizera uma pergunta, e a única resposta que recebeu foi violência pura. Tudo bem, porque era Lin Jin, mas e se fosse outra pessoa? Essa pessoa não teria morrido ali mesmo? Seus ossos teriam virado pó, e sua família nunca mais o veria. Isso era o que o incomodava. Mesmo que não tivesse relação com Zhu Ventan, Lin Jin ainda assim resolveria intervir.
Usando camuflagem e aumentando sua velocidade com o transporte de nuvem, não importava o quão rápido os nativos corressem, mesmo que já estivessem fora da cidade, não conseguiriam escapar de Lin Jin. O confronto com o Lin Jin fez os nativos perceberem que havia especialistas na cidade do bordo. Não havia razão para ficar por ali. Eles tinham tudo planejado e, com essa velocidade, os especialistas não teriam tempo de reagir. Afinal, havia-se passado apenas alguns instantes desde o sequestro. Fora da cidade, os nativos continuaram a fugir para o oeste. Na verdade, Lin Jin poderia tê-los detido dentro dos muros. Mas escolheu não fazer isso. Como mencionado, ele estava irritado e queria entender o que aqueles caras estavam tramando antes de agir. Não importava o que planejassem, ele arruinaria tudo simplesmente porque o provocaram. Os três homens conversavam entre si. Lin Jin usou uma habilidade que lhe permitia caminhar acima deles, os degraus de nuvem. Estava escuro lá fora, e com a camuflagem ativa, os três não perceberam sua presença. Vocês dois aguentam? Rei Yan perguntou, parecendo descontente. Sim, Rei Yan. Acreditamos que sim. Como os guardas feridos poderiam dizer não? Eles conheciam bem o caráter de seu mestre. Se ele os considerasse um fardo, poderia simplesmente abandoná-los. Então, mesmo que não aguentassem a dor, teriam que suportar. Não há muitos especialistas no reino do dragão de Jade, e menos ainda na cidade do bordo. Só ouvi falar de um Eizou que pode lutar, enquanto os outros não são nada. Aquele idiota que nos impediu certamente não era Eizou, então, para vocês serem feridos por um qualquer. Vocês serão punidos quando voltarmos. Mas hoje estou de bom humor. Não só recuperamos Chile, como também trouxemos uma beleza do continente unido. Não se preocupem, só receberão recompensas ao voltarmos. Rei Yan ria alto, visivelmente satisfeito. Os guardas suspiraram aliviados e disseram rapidamente. Parabéns, Rei Yan, por adquirir novas belezas. Mais duas mulheres se juntarão ao seu harém. Isso pareceu agradar ainda mais Rei Yan. Vocês estão certos. É hora de construir mais algumas mansões para abrigar meu harém. Além disso, Chile precisa ser ensinada uma lição. Pensar que ela teve a coragem de fugir para trabalhar em um lugar tão indecente depois do meu pedido de casamento. Se eu não a punir, minha raiva nunca passará. Ao falar do que o irritava, a voz de Rei Yan transbordava em tensão assassina. Seus subordinados permaneceram em silêncio, com medo de dizer algo errado e provocar sua ira. Os três não diminuíram a velocidade enquanto conversavam. Quando estavam a cerca de 8 quilômetros da cidade, os dois subordinados invocaram um feitiço, e a aura de uma besta finalmente se manifestou, materializando-se em um enorme elefante. Eles então pularam nas costas do elefante, o que lhes permitiu viajar 2 vezes mais rápido do que correndo a pé. Após mais 16 quilômetros, parecia haver uma luta em uma floresta à frente, causando um grande alvoroço. Rei Yan, o escravo monstro parece estar em apuros, disse um dos guardas. O elefante se movia rapidamente. Sem que eles soubessem, Lin Jin estava sentado nas costas da criatura o tempo todo. Com algo tão conveniente, não havia razão para desperdiçar sua energia espiritual em nuvens. Com um pouco de transporte de nuvem e camuflagem ativados, desde que evitasse movimentos bruscos, o outro lado nunca perceberia sua presença. Da mesma forma, Lin Jin também notou a situação à frente. Zhu Venta estava atualmente em uma batalha com um monstro. Ambas as garotas estavam bem. A chamada Tilly até estava ajudando Zhu Venta a lutar contra o monstro. A beleza do oeste era bastante capaz. Ela tinha uma besta de estimação de rank 3 e parecia ter cultivado o pergaminho do mestre de bestas antes, o que significava que ela era uma combatente habilidosa. Foi também por causa de sua ajuda que Zhu Ventan conseguiu se manter invicto. Isso ocorria principalmente porque seu oponente, o monstro, era forte demais para ser derrotado sozinho. Era um monstro de rank 3 que dominava a arte da transfiguração. Mas, para Lin Jin, a criatura era apenas mediana, visto que não conseguia manter sua forma humana durante a luta. O monstro agora havia revertido para sua forma original. Um leopardo de cauda longa. Um monstro leopardo. Um leopardo malhado do continente das ervas. Embora o monstro leopardo não tenha conseguido manter sua forma humana, ele também não voltou completamente à forma bestial. Ele estava agora meio humano, meio besta. Com cerca de 3 metros de altura, ele dependia principalmente de suas garras afiadas e cauda semelhante a um chicote de aço para atacar seu oponente. Zhu Venta estava lutando com tudo. Ele obviamente também havia cultivado o pergaminho do mestre de bestas, visto que a sombra de um urso furioso pairava atrás dele. Com isso, a força de Zhu Ventan foi amplificada significativamente. Lin Jin já sabia que Zhu Ventan tinha uma besta de estimação de rank 3 e que seu nível de contrato de sangue já estava no 5º reino. Em outras palavras, mesmo na cidade do bordo, ele não era um qualquer.
No entanto, as coisas eram diferentes se seu oponente fosse um monstro do continente das ervas. As pessoas deste mundo sabiam que os monstros eram difíceis, se não impossíveis, de domar, então eles eram amplamente reconhecidos como ameaças à segurança. Havia até uma lei que afirmava expressamente que os monstros deveriam ser eliminados à vista para evitar problemas futuros. Associado a essa lei estava a enorme penalidade que as associações enfrentariam se fossem pegas mantendo monstros. No entanto, leis eram apenas leis, promulgadas por humanos que estavam longe de ser perfeitos. Sempre haveria alguma brecha para explorar. O próprio Lin Jin era um exemplo. Tanto Bai Zhengon quanto Zhu Ventan provavelmente sabiam disso. O imperador certamente sabia agora. No entanto, devido ao medo e ao desejo de agradar Lin Jin, eles escolheram fechar os olhos para isso. Inicialmente, Lin Jin assumirá que os monstros se originavam apenas do continente unido, mas ficou surpreso ao descobrir que eles também existiam no continente das ervas, e alguns até eram escravizados pela realeza. Aqueles povos deviam ter métodos específicos para controlar monstros. E Lin Jin estava muito interessado em saber qual era o segredo deles. Enquanto Zhu Ventan e a beleza do Oeste, Tiri, trabalhavam juntos para se defender do leopardo, eles estavam no máximo em pé de igualdade com o monstro. Monstros eram mais fortes que uma besta comum do mesmo rank, afinal. A outra garota, Ku Wenji, era apenas uma mulher normal. Ela só podia se esconder à distância, olhando preocupada para Zhu Ventan. Certo, esses dois definitivamente tinham um caso. Ainda assim, surpreendeu Lin Jin que Zhu Ventan arriscasse tanto por outra mulher. O homem estava lutando com sua vida. Afinal, um oponente monstro não era brincadeira. Se Tiri não fosse uma lutadora, ele já teria sido derrotado após enfrentar o monstro sozinho. Após um ataque conjunto entre Zhu Ventan e Tiri, a luta chegou a um impasse. De repente, eles notaram um elefante avançando em sua direção e, ao olharem mais de perto, suas expressões ficaram sombrias. Oh não! Como um especialista, Zhu Ventan sabia muito bem que, no melhor dos casos, eles só poderiam resistir ao monstro leopardo. Uma vitória era impossível. E se reforços chegassem para apoiar o monstro, seu lado certamente perderia. Zhu Ventan tomou uma decisão rápida e gritou para a beleza do Oeste. Senhorita Tiri, por favor, leve Wenji de volta à cidade do bordo e relate isso ao Sr. Bai. Vou ganhar algum tempo aqui. Embora ele dissesse isso, Zhu Ventan sabia que, com suas habilidades, não conseguiria lidar com o leopardo sozinho. Com a chegada dos reforços inimigos, não havia como escapar dessa batalha vivo, muito menos garantir uma vitória decisiva. Quanto mais tempo ele ganhasse para elas, menores seriam suas chances de sobrevivência. Ainda assim, Zhu Ventan não tinha tempo para pensar muito. Ele só podia fazer o seu melhor. Tiri não hesitou. O fato de ela ter conseguido fugir até aqui da região ocidental do continente das ervas provava que ela não era indecisa. Quase imediatamente, ela saltou para trás e puxou Wenji para longe. No entanto, Wenji não iria embora. Tiri, você pode ir se quiser, mas eu não vou. Agora que Wenji não estava indo embora, Tiri não poderia simplesmente fugir sozinha. Além disso, ela sabia que essas pessoas estavam aqui apenas para capturá-la. Não seria apropriado para ela simplesmente correr. As pessoas da região ocidental do continente das ervas eram leais. Oh não, parece que temos um intrometido em nossas mãos. Minhas duas esposas estão prestes a escapar. Agarrem-nas. Não deixem nenhuma delas fugir. A voz de Rei Yan ecoou assim que ele percebeu o que estava acontecendo. Ambos os seus guardas pareciam impotentes. No entanto, parecia que o monstro leopardo conseguirá trocar golpes com o outro homem. Apesar de seus ferimentos, parecia que os guardas seriam capazes de dominar o inimigo com relativa facilidade. Assim, eles se prepararam para avançar. De repente, uma voz chamou de trás. Vocês podem ficar parados e descansar um pouco. Ambos os guardas sentiram seus corações se partirem em pedaços ao ouvir a voz. Antes que pudessem reagir, sentiram uma picada nas costas, uma sensação semelhante à picada de uma agulha. Então, ficaram paralisados e assustados. Seu cultivo do pergaminho do mestre de bestas permitia que eles se fundissem com suas bestas de estimação, que se transformaram no elefante de guerra que estavam montando. Um elefante de guerra do continente das ervas era poderoso demais para um único humano conseguir se fundir. Provavelmente, só depois de cultivarem o terceiro pergaminho do mestre de bestas é que conseguiram dividir a alma da criatura em dois, permitindo que se fundissem com sucesso ao elefante de guerra. Agora, ao tentarem recuperar sua besta de estimação, eles se viram incapazes de fazê-lo. Ambos ficaram atônitos e incapazes de se mover. Obviamente, foi Lin Jin quem os atacou. Quando ele falou antes, até Rei Yan ficou surpreso. Ele se levantou abruptamente, ao mesmo tempo, a silhueta de uma cobra real surgiu de seu corpo. Então, ele esticou o pescoço para olhar para trás. O que ele viu foi outra pessoa montada nas costas de seu elefante de guerra.
quando esse cara apareceu. Sendo um homem cruel, Rei Yan estava acostumado a ser brutal. Como se sua mão fosse uma cobra, ele esticou o braço, e a silhueta da cobra real atrás dele avançou para morder o convidado não convidado. Ele estava usando o poder de sua besta de estimação. Se ele acertasse o alvo, nem mesmo Lin Jin seria capaz de suportar o ataque. Havia também uma aura venenosa em seu ataque, e o corpo de Lin Jin não era resistente a veneno. Portanto, logo antes de Rei Yan atacar, Lin Jin já havia lançado uma agulha que perfurou sorrateiramente o pescoço de seu inimigo desavisado, entorpecendo suas veias. Assim, imediatamente após o ataque de Rei Yan, o homem simplesmente congelou como um cadáver, escorregando do elefante e caindo na folhagem da selva abaixo. Falando nisso, aqueles que não sabiam como os ataques de Lin Jin funcionavam certamente seriam derrotados quando as agulhas de prata perfurassem seus pontos de acupuntura. Felizmente, Lin Jin não estava com sede de sangue, caso contrário, essas agulhas não teriam perfurado pontos de acupuntura, mas sim seus cérebros. No entanto, Lin Jin também sabia que, após cultivar o pergaminho do mestre de bestas, o cérebro do hospedeiro seria protegido pela besta com a qual se fundiu, então, mesmo que ele quisesse, a agulha não seria capaz de perfurar o cérebro do alvo tão facilmente. Lin Jin não estava aqui para causar problemas. Sua estratégia era assustar o inimigo para que se submetesse, porque não haveria fim para toda essa luta. Cair das costas de um elefante gigantesco causaria ferimentos bastante graves, mas isso estava além do controle de Lin Jin. Sem seu operador, o enorme elefante começou a fugir devido aos seus instintos selvagens. Lin Jin não o impediu, pois não havia humanos em um raio de 16 quilômetros. O elefante podia vagar à vontade. Lin Jin saltou do elefante de maneira impressionante. Quando Zhu Venta e seu grupo viram isso, ele ficou extasiado. Com o Lin Jin aqui, eles não teriam mais problemas. Especialmente depois de ver como 3 pessoas foram derrotadas em um piscar de olhos. Alguns estavam paralisados, e um até caiu do elefante. Sua situação só podia ser descrita como trágica. O irmão Lin é realmente habilidoso, pensou Zhu Venta. Embora não tivesse visto de perto, ele tinha certeza de que o trio no elefante não poderia ser mais fraco do que o monstro leopardo. Isso só provava o quão forte Lin Jin era. A beleza do Oeste, Chile, fitou Lin Jin com um olhar cheio de curiosidade e admiração. Agora, só restava o monstro leopardo. Depois que Lin Jin aterrissou, ele olhou diretamente para o leopardo. Este encarou de volta, com medo e precaução claros em seus olhos. Bestas eram naturalmente mais perceptivas que humanos, e isso era ainda mais verdade para monstros. Lin Jin não escondeu mais seu poder, permitindo que a aura de seu cultivo e o corpo da arma de Xiao o transbordassem, fazendo o leopardo sentir uma pressão imensa. O leopardo arreganhou os dentes e rosnou agressivamente, mas não avançou. No final das contas, era apenas um monstro de rank 3. Mesmo que soubesse alguns feitiços, isso não era significativo aos olhos de Lin Jin. Até Xiao Wu poderia dominar esse monstro facilmente sozinho. O próprio Lin Jin estava bastante curioso sobre o leopardo. Ele se perguntava como os 3 nativos do continente das ervas conseguiram controlar um monstro transfigurado. Como não conseguia discernir os detalhes, Lin Jin lançou uma agulha. Para sua surpresa, no instante em que a agulha voou, o leopardo sensível a esquivou rapidamente. Lin Jin lançou mais 3 em rápida sucessão. Embora não conseguisse mais desviar, o leopardo usou uma habilidade especial para endurecer seu pelo, tornando-o sólido como espinhos de metal. As agulhas de prata só conseguiram penetrar parcialmente em seu corpo e pararam ali. Em vez de machucá-lo, Lin Jin só queria avaliar o leopardo com suas agulhas. Detalhes da criatura apareceram imediatamente no Museu de Bestas Mortais. Quase todas as suas descrições foram como Lin Jin deduzira, incluindo o rank do leopardo. Mas havia uma característica única nele. Selo de escravo. Lin Jin ficou pasmo com as palavras. Até no museu, essas 2 palavras soavam misteriosas. A pessoa que poderia deixar tais palavras definitivamente não era um homem comum. Mas essa não era a primeira vez que Lin Jin as ouvia. Ele estudará muitos livros sobre bestas, e o museu lhe fornecerá ainda mais conhecimento suplementar. Entre eles, estavam sobre selos de escravo. O selo de escravo era um feitiço sobrenatural usado por imortais antigos para controlar monstros. Falando nisso, era também um dos primeiros feitiços fundados no início desta era de bestas de estimação. No entanto, a arte se perdeu no tempo, e esta era a primeira vez que Lin Jin a via em ação. Ver algo que existia apenas em lendas obviamente despertou o interesse de Lin Jin. Tendo se recuperado da surpresa inicial, ele percebeu que havia uma explicação mais detalhada das palavras selo de escravo no museu. Dentre as informações fornecidas, havia vários métodos sobre como desfazer o selo, e o primeiro que Lin Jin viu acabou sendo a fórmula da negação de feitiço Yin Yang. A negação de feitiço era um dos poucos feitiços que Lin Jin conseguirá dominar na associação dos frades há algum tempo.
Quando participou do torneio de discípulos da Associação dos Frades, Lin Jin até usou a negação de feitiço para quebrar a fusão de Yang Jia com sua besta de estimação. E agora, esta nova fórmula de feitiço parecia ter sido feita sob medida para ele. Ela até exigia um corpo da arma Yin Yang para ser executada. Por curiosidade, Lin Jin decidiu tentar. Apesar de sua expectativa de falha, ele conseguiu invocar a negação de feitiço Yin Yang na primeira tentativa. Naquele instante, uma explosão de energia invisível começou a surgir no museu, atingindo o espécime do leopardo, e então, houve um estalo. Soou como se algo tivesse quebrado. Quando ele olhou para a descrição do leopardo novamente, as palavras "selo de escravo" começaram a se desintegrar. Atordoado, Lin Jin rapidamente voltou sua atenção para o mundo exterior, onde raios de luz brilhavam no corpo do leopardo, como se ele estivesse sendo libertado. No topo de sua cabeça, eles podiam ver vagamente algo sendo sugado para fora antes de se desintegrar e desaparecer. Excitação e alegria eram agora visíveis nos olhos do leopardo. A ferocidade inicial e a intenção assassina haviam desaparecido sem deixar vestígios. Imediatamente, o leopardo correu para frente e se ajoelhou diante de Lin Jin, prostrando-se. Obrigado, mestre divino, por quebrar meu selo de escravo. Linbon é muito grato. Por favor, aceite os respeitos de Linbon. Tendo dito isso, 3 batidas altas se seguiram enquanto ele batia a testa no chão 3 vezes em profundo respeito. Francamente falando, Lin Jin ficou pasmo. Ele nunca planejou quebrar o selo da criatura. Foi um grande mal-entendido. Ele só queria testar a negação de feitiço Yin Yang, e isso coincidentemente aconteceu. Mas o que está feito está feito. Parece que este monstro leopardo estava sendo controlado por aqueles nativos do continente das ervas. Tendo quebrado o selo, não parecia mais que o monstro leopardo era um inimigo. Isso foi considerado um desenvolvimento positivo, uma boa ação da parte de Lin Jin. Enquanto Lin Jin absorvia lentamente o que acabará de acontecer, apesar de seu choque, ele conseguiu se manter calmo e composto na superfície. No entanto, Zhu Venta e os outros eram diferentes. Todos estavam boquiabertos. Realmente, havia sido uma cena chocante. Zhu Venta e Tiri sabiam melhor do que ninguém o quão terrível e formidável o monstro leopardo era. Nunca lhes passou pela cabeça que, antes mesmo de Lin Jin fazer um movimento, esse monstro assustador simplesmente se ajoelharia diante dele. Algo claramente aconteceu ao leopardo. Eles viram um selo e uma silhueta estranhos emergirem de seu corpo, e isso deve ter sido algum tipo de feitiço milagroso. De qualquer forma, nem Zhu Venta nem Tiri conseguiram dizer especificamente o que aconteceu. Mas eles sabiam que Lin Jin deve ter habilidades incríveis que de alguma forma ajudaram o monstro leopardo. Essa era a única explicação para ele estar se prostrando agora. Foi nesse momento que eles realmente apreciaram as habilidades sobrenaturais de Lin Jin. Zhu Venta e Tiri não ousaram falar. Ku Wenji correu até Zhu Venta e segurou sua mão com força. Venta, você está bem? Ku Wenji perguntou com ternura. Zhu Venta acariciou suas costas para indicar que estava bem. Tiri revirou os olhos e deu alguns passos para trás. No entanto, os olhos redondos e grandes dessa beleza do oeste nunca se afastaram de Lin Jin desde agora. Ser capaz de derrotar He Yan e os outros em um piscar de olhos, e agora, fazer com que esse monstro leopardo se submeta e se ajoelhe em gratidão sem esforço, isso não era algo que uma pessoa normal poderia fazer. Tiri estava muito impressionada. Enquanto isso, ao olhar para o leopardo ajoelhado, Lin Jin pensou, o nome desse leopardo é Linbon. Que coincidência! Ele tem o mesmo sobrenome que eu. Talvez fosse o destino que o fez inadvertidamente desfazer o selo de escravo nesta criatura. Foi então que, subitamente sentindo algo, Lin Jin olhou para cima a tempo de ver a luz que havia saído do corpo do leopardo se condensar em um único olho. Este olho enorme agora olhava fixamente para Lin Jin, e Lin Jin encarou de volta. Momentos depois, o olho desapareceu no ar. Lin Jin franziu a testa. Finalmente, ele soltou um suspiro resignado. Fui derrotado. Murmurou para si mesmo. De fato, ele foi derrotado. Ele só quebrou o selo do leopardo por descuido, mas isso acabou invocando outro problema. Aquele olho não se formou sozinho, e Lin Jin deduziu que devia ser algum tipo de magia residual do selo do leopardo, um olho espiritual para observar a situação aqui. E quem quer que pudesse realizar isso definitivamente não era normal. Era uma pena que a outra pessoa só pudesse dar uma olhada. Ou, para ser mais preciso, eles só conseguiram manter o feitiço por tanto tempo. Caso contrário, Lin Jin teria querido se comunicar com eles e entender melhor a situação. No entanto, parecia que ele não teria essa chance. Se seu palpite estivesse correto, a outra pessoa pode ter visto o que aconteceu aqui e sabia pelo menos quem quebrou o selo de escravo. Se fossem uma pessoa compreensiva, poderiam deixar isso passar, se não fossem, problemas poderiam muito bem estar à espreita. Fim dos capítulos do 306 ao 308. É isso pessoal, se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe.
Vamos ficando por aqui, até a próxima, e tchau!